Senhor das Armas, dá para ter essa noção. O filme é americano, tem uma romantização aí, mas vale a pena assistir, né, com os olhos de quem quer entender essa lógica da indústria bélica. E Diamante Sangue Negro, também é outro filme que vale a pena ver como é que essa lógica é. Mas, de qualquer maneira, como pensar a existência do centro sem a periferia? Como pensar o desenvolvimento sem o subdesenvolvimento? É possível eliminar a desigualdade? Professor, a força de trabalho vem da periferia. A força de trabalho vem da periferia. A maioria. Porque não tem espaço. Temos espaço na cidade para todos os trabalhadores? Temos trabalho para todos? Temos condições de receber na cidade onde concentra as indústrias, o comércio, toda a população que está potencialmente apta para trabalhar? É uma pergunta para a gente pensar. Então, a organização urbana, ela também é desigual. Reflete uma disputa, exatamente. As classes, elas são componentes estruturais, como a gente falou, dessa sociedade, onde a professora Francine diz que os proprietários dos meios de produção, o que é meios de produção? É aquilo que faz com que se produza a retirada da natureza, que podemos falar de matéria primária, de uma certa forma, matéria-prima, matéria da própria terra, e transforma em algum produto. Então, para isso, precisa de instrumentos, tecnologia, precisa da força de trabalho, como a professora Francine falou, e isso entra em antagonismo com aqueles que possuem e vendem os seus salários. A gente já falou isso. Mas o que importa aqui? Dois salários. E o Estado? O Estado, ele tem uma manifestação no Brasil apenas lá na consolidação das leis trabalhistas, em 1943, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas só faz isso no final do seu mandato. Aliás, mais do que o primeiro mandato, que ele entrou em 30, já com esse discurso, que ele pega da resistência da classe trabalhadora e da organização de alguns dos imigrantes, que traz e reivindica direitos para a classe trabalhadora. Mas ele só vai fazer isso lá em 43. Quase já suicidou-se. 2005 saiu um relatório dizendo se de fato foi suicídio ou se foi assassinato. Não saiu, está escondido. Nós estamos em 2018. Você acha que ele foi suicídio ou se matou? Eu acho que o Tancredo Neves, o Getúlio Vargas, tem mais gente aí nessa lista. Eu acho que suicidou ou se foi suicidado, digamos assim. Ficou bem claro. Na minha opinião, foram assassinatos, politicamente. Foi um assassinato político. Mas isso a gente não tem como provar. Né? O Ulisses Guimarães, que caiu de helicóptero, essas coisas. E o Tancredo? Tancredo. É Goulart, né? Goulart, né? Goulart. Já tem provas que ele foi assassinado, né? Tem muita gente. Agora, recentemente, Não morre, que é o Sarney. Sarney não morre nem a pau. Sarney, a família Sarney é fortíssima. Campos, lá de Pernambuco. Eduardo Campos, e assim vai. A lista é grande. A disputa também é entre a classe que domina, ok? O que significa? Que a gente tem uma admissão legal de que os compradores e vendedores de mercadoria e forças de trabalho não são sujeitos iguais. Não são. Isso é importante a gente lembrar. Quando os direitos sociais, a partir de muita luta, na véspera da Constituinte, pós-ditadura militar, né, com a abertura política em 79, o retorno dos movimentos sociais e populares no Brasil passam a adquirir um volume, esse inconformismo que a gente acabou de falar acontece. E é com esse inconformismo que a Constituinte cria, dentro
dos artigos e capítulos, que vai tratar dos direitos sociais, que é o capítulo 2. Acho que essa parte é muito importante, porque muitos de nós não viveu, mas parte viveu, né? O que foi esse movimento onde as pessoas podiam propor, fazer propostas para a Constituição, né? E por mais que essa Constituição tenha trazido, né, esse conjunto de direitos, esse conjunto de direitos já é fruto de elaboração de muitas pessoas que lutaram para, antes disso, a gente ter um processo de abertura política, de democracia nesse país, que as pessoas pudessem se pronunciar, né? Então, nesse período, as pessoas mandavam proposta para a rádio, para dizer o que elas queriam na letra da lei da Constituição. Lembrou, né? Emendas constitucionais. Emendas. A pessoa escrevia e mandava para a Rádio Globo, para as rádios, né? O que elas queriam que tivesse na Constituição. Então, aquilo ali já é fruto de muita luta, de muito sangue e suor derramado, de muita gente que lutou para que o Brasil passasse por um processo de abertura, né? Porque o Brasil ficou anos num processo ditatorial, que juntar gente como a gente está junto aqui era cadeia, né? Então era chilindró. Então, esse movimento foi um movimento muito importante, mas que foi muito custoso para todos nós trabalhadores, né? Então tem um professor chamado Florestan Fernandes, que já morreu inclusive, que ele fala, olha, teve muita luta, foi muito importante, mas ainda assim é uma Constituição caracterizada como uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, mas ela é híbrida, ela é ambígua, ela também traz um conjunto de contradições, ela traz um conjunto de questões que possibilitam que na década de 90 para cá aconteceu de muito processo de privatização, então também teve muita ambiguidade, porque senão parece que a gente está aqui só enaltecendo a Constituição de 88, mas ela também traz muitas ambiguidades, embora ela reflita um processo histórico de luta, e que esses processos de luta a gente precisa considerar, sobretudo nesse período histórico que alguns autores caracterizam que a gente está vivendo um momento de desconstituição. Muitos artigos da Constituição. É como se nós estivéssemos rasgando a Constituição, não é? E com esse rasgar, vários direitos sociais estão sendo perdidos ou estão sendo privatizados. Vou voltar àquela ideia inicial. Direitos sociais têm 3 bases importantíssimas. A primeira base é que o direito social, cada um desse, tem orçamento garantido pelo Estado. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, este orçamento, ele é universalizador. Portanto, mesmo lá em Teófilo Otoni, tem que chegar essa política ou esses direitos sociais. A senhora falou da região aí, não falou da outra. O Vale do Jequitinhonha, por que fala? Vale Jequitinhonha e Mucuri. Vale Jequitinhonha é Diamantina. Vale do Mucuri é Teófilo Otoni, porque eu morei no Vale do Mucuri. Mas a universidade que eu trabalhei, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Muita fazenda, muito criador de boi, não é isso? Carlos Chagas é uma cidade com 20 mil habitantes, é o segundo maior produtor de gado de corte daquele país, daquele estado, perdão, né? Sabe, olha o ato falho, chamar Minas de país, mas gente, Minas é imenso, né? Aconteceu agora essa semana no Morro do A Estado. gente cruzar Minas leva 3 dias. No Morro do Estado houve uma blitz e pessoas moradoras disseram que acordou de manhã com a casa invadida de policiais. Isso aí é falta de respeito. Então, Cidadão. o que nós estamos falando? Olha aqui, a segurança, ela faz parte... Segurança é uma coisa. Ela faz parte outra. dos direitos sociais, assim como a educação, assim como a saúde. Lembrando que saúde faz parte com o tripé da Seguridade Social, junto com a assistência social, que na Constituição é chamado de assistência aos desamparados. Nós não gostamos dessa terminologia ao longo do nosso processo histórico de luta. Mas naquele momento, em 1988,
A assistência social, que hoje a gente chama, era chamada de assistência aos desamparados. Isso mudou com a Lei Orgânica de Assistência Social em 1993, porque aqui foi em 1988, tá? Isso teve uma alteração importantíssima para não determinar só a assistência social a esses desamparados. A assistência social, ela é transversal a várias expressões da questão social. Vou dar um exemplo: violência. Olha só. Nós vimos ontem no jornal, temos visto cotidianamente, que a violência contra a mulher, ela é interclasse. Ela não é só de desamparado por uma questão econômica. Outras formas também são interclasses, né? O feminicídio, que é hoje um elemento que a mídia de uma certa... Não é que não existisse antes, gente. Feminicídio, que hoje está tendo foco da mídia cada vez mais. A gente percebe que esse foco tem também um interesse, mas ainda assim parece que só agora que está tendo isso. Claro que não, os dados nos mostram outras coisas. A violência é um fenômeno social e interclasse. Interclasse quer dizer que independe da origem de classe que se está. Então, os direitos sociais, todos esses, educação, saúde, alimentação, trabalho é direito social, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência social, já podemos chamar assim, pertencem a um rol de direitos que devem ser, como eu falei, orçamento público, universalizado para toda a população brasileira, independente de contribuir à Previdência. Até a Constituição de 88, esses direitos, principalmente da saúde, estava atrelado a uma contribuição. O trabalhador tinha que pagar para ter proteção social. Tinha que mostrar a carteirinha no INPS. Para poder ir no hospital. E INAMPS da época. E aqui no Antônio Pedro, carteirinha rosa ou verde. Chegava, tinha que ser dependente do trabalhador com carteira assinada para ter acesso à saúde pública. Com a Constituição de 88, isso quebra, universaliza. Independente de contribuir, independente de sair do bolso, e mesmo os que saiam do bolso, cria-se um sistema que aquele que não contribui também terá proteção social. Isso foi o grande ganho da Constituição Federal. Então, além da universalização do orçamento público, tem mais dois elementos, que é o controle social sobre esse orçamento e a participação popular. Então, quando se constitui como um direito diferente de um benefício que a gente falou no início, ele tem elementos que levam a um processo de controle, definição sobre aquilo que deve ou não ser investido, tratado nessa sociedade. Qual que é a contradição? Falamos já um pouco no início. É que os interesses são mais dessa classe que domina e que ocupam o Estado, ocupam as legislações. Então, qual é o nosso fôlego? Fazer chegar a classe trabalhadora nesse lugar para resistir, para entrar em contradição. Então, o senhor perguntou do voto. O voto é importante nesse sentido. A gente precisa colocar gente que represente a classe trabalhadora. Tá? Para a gente finalizar, a gente precisa ter essa ideia: olhe nos meus olhos, sou ser humano. Parece que isso a gente perde nessa lógica capitalista, porque como a gente só vende a força de trabalho, a gente não é humano, a gente não sente, né? A gente só trabalha, só produz. E queria que a gente pudesse, neste dia, sair com a ideia de que essa resistência, né, esse momento nosso coletivo, ele finda
com um processo que é uma luta coletiva dos trabalhadores coletivos. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós vendemos a nossa força de trabalho. Mas para chegar a isso aí, tem que fazer uma conscientização coletiva também. Exatamente. Então, qual é a ideia que a gente falou aqui? Que hoje a gente pudesse ser multiplicador dessas ideias. Multiplicador daquilo que a gente, de uma certa forma, aí em alguns momentos, podemos acumular com o que aconteceu no curso da Regina, com o que está acontecendo hoje e até o final. Então a ideia é que vocês fiquem com esse pensamento de que a gente precisa construir coletivamente, juntos. Agora, para construir coletivamente, a gente precisa se encontrar. Não dá para ser em rede social ou pensamento, né? Como é? No Plim Plim da minha época tinha uma feiticeira. Não, como é? Gina Eugênia, fazer plim, pluf, né? Ou então aquela que quer fazer assim com o nariz, Samanta feiticeira. Então não é assim, a gente precisa se encontrar. Agora, gente, se a gente já trabalha tanto, como é que a gente vai conseguir se encontrar? O que vocês estão fazendo aqui chama-se resistência. Até essa hora, trocando, peço desculpas pelas nossas falações, né? Às vezes a gente fala até demais, mas é no sentido de tentar construir um pensamento e que vocês possam construir por vocês mesmos. Questionem, tenham atitudes de questionamento, de inconformidade. Não olhem achando que é normal. Se eu falasse pra vocês agora, bora gente, todo mundo tirando a roupa, nós vamos ficar nu aqui agora. Oi, como é que é? Por que a gente acha que isso é da natureza? É da natureza humana a gente sair de casa aí com roupa? Não, isso foi construído, são valores que são construídos. No mínimo ficar envergonhados. No mínimo, né? No mínimo. Então vejam, esses valores que nós vamos construindo, nós precisamos também aprender a questioná-los. E não são só valores. Agora, questionar sozinho dá para fazer, mas é mais árduo. E a gente não tem tanto. A minha tia-avó fez 95 anos ontem, fiquei até feliz. Minha tia-avó aqui de Maricá, Rio do Ouro. 96, lúcida, bate o bolinho dela. Não sei se eu vou até lá, né, minha gente? Nós, aqui 95 anos. Mas a gente não tem uma trajetória longa, né? Vamos viver 300 anos, né? A gente tem uma trajetória que o tempo nos acelera. Queria agradecer absolutamente a oportunidade dessa troca. Nós vamos ter outros momentos juntos. Acho que a gente só está startando uma pimentinha para vocês saírem daqui inquietos, espero. E que a gente possa se encontrar outras vezes, hein? Pelo caminho aí da vida. Tá bem? Vou agradecer. Qual o nome do filme? Sangue Negro e... Diamante Diamante sangue. Negro? Diamante de sangue.